que se refere à lei, a detenção pode ser a privação de liberdade. Foi a passagem do suplício para as penas em prisões. Uma nova legislação define o poder de punir como uma forma geral da sociedade, que é exercida da mesma maneira sobre todos os membros, na qual cada um deles é igualmente representado, mas ao fazer da detenção uma pena por excelência, ela introduz excessos de dominação característicos de um particular do poder, uma injustiça que se fez igual, um aparelho judiciário que se pretende autônomo, mas que prisão-castigo está tão ligado ao funcionamento da sociedade que relegou ao esquecimento de todas as outras punições. Conhecem todos os inconvenientes da prisão, sabe que ela é perigosa, quanto não inútil, entretanto não vemos o que pôr no seu lugar. Ela é a detestável solução de que não pode ser abrir mão. Essa obviedade da prisão, de que nós destacamos tão mal, se fundamenta em primeiro lugar na formação simples da privação de liberdade. Sua perda tem, portanto, o mesmo preço para todos. Melhor que a multa, ela é o castigo igualitário. Mas a obviedade da prisão se fundamenta também no seu papel, suposto ou exigido, de aparelho para transformar os indivíduos. Fez a prisão aparecer como a forma mais imediata e mais civilizada de todas as penas. A prisão é sem exterior nem lacuna, não se interrompe a não ser depois de terminada totalmente a sua tarefa. Sua ação sobre o indivíduo deve ser ininterrupta, disciplina incessante. Leva a mais forte intensidade todos os processos que encontramos nos outros dispositivos de disciplina. Ela que tem que ser a maquinaria mais potente para impor uma nova forma ao indivíduo pervertido. Seu modo de ação é a coação de uma educação total. Pode regular para o homem o tempo de vigília e o do sono, da atividade e do repouso, o número e a duração das refeições, a qualidade dos alimentos e etc. O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria que transforma o prisioneiro violento, agitado e refletido em uma peça que desempenha seu papel com perfeita regularidade. O trabalho da prisão tem um efeito econômico, produzindo indivíduos mecanizados segundo as normas gerais de uma sociedade industrial. O trabalho pelo qual o condenado atende às suas próprias necessidades requalifica o ladrão em operário dócil. E nesse ponto que intervém a utilidade de uma retribuição ao trabalho penal. Ele impõe ao detento a forma moral de salário como condição de sua existência. O salário faz com que ele adquira amor e hábito ao trabalho. Dá a esses malfeitores que ignoram a diferença entre o meu e o teu o sentido de propriedade, daquilo que se ganhou com o suor do rosto. A utilidade do trabalho penal não é o lucro, nem mesmo a formação de uma habilidade útil, mas a contribuição de uma relação de poder, de uma forma econômica vazia, de um esquema de submissão individual e seu ajustamento a um aparelho de produção. A extensão da pena não deve medir o valor de troca da infração, ela deve se ajustar à transformação útil do detento no decorrer da sua condenação. E para a operação do aparelho carcerário, recorreu a 3 grandes esquemas: o esquema político-moral do isolamento individual e a hierarquia, o modelo econômico da força aplicada a um trabalho obrigatório, o modelo técnico-médico da cura e da normalização, a cela, a oficina, o hospital. É preciso que o prisioneiro possa ser mantido sob um olhar permanente. É preciso que sejam registradas e contabilizadas todas as anotações que se possam tomar sobre ele. O tema do panóptico, ao mesmo tempo vigilância e observação, segurança e saber, individual e totalização, isolamento e transparência, encontra na prisão seu local privilegiado de realização. O delinquente se distingue do infrator pelo fato não de ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais o caracteriza. Por trás do infrator, a quem o inquérito dos fatos pode atribuir a responsabilidade de um delito, revela-se o caráter delinquente, cuja lenta formação transparece na investigação biográfica. A prisão, em sua realidade e efeitos visíveis, foi denunciada como o grande fracasso da justiça penal. A detenção provoca a reincidência. Depois de sair da prisão, se tem uma chance maior de voltar a ela. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes, fabrica-os pelo tipo de existência que os faz os detentos levarem.
O sentimento de injustiça que um prisioneiro experimenta é uma das causas que mais podem tornar indomável seu caráter. Quando se vê assim exposto a sofrimentos que a lei não ordenou e nem previu, ele entra num estado habitual de cólera contra tudo que o cerca, só vê carrascos em todos os agentes de autoridade. A prisão torna possível, ou melhor, favorece, a organização de um meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras. E nesses clubes é feita a educação do jovem delinquente que está em sua primeira condenação. A prisão fabrica indiretamente delinquentes por fazer cair na miséria a família do detento. O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a delinquência, tipo especificado, forma política ou economicamente menos perigosa. Pode-se dizer que a delinquência, solidificada por um sistema penal centralizado sob a prisão, representa um desvio da ilegalidade para os circuitos de lucro e de poder ilícitos da classe dominante. A organização de uma ilegalidade isolada e fechada na delinquência não teria sido possível sem o desenvolvimento de controles policiais, fiscalização geral da população, vigilância.